Livro Apologética da Mamãe Ursa, de Hilary Morgan Ferrer, e prefácio de Nancy Pearcey. Prefácio. Nancy Pearcey. Abandonei a fé de meus pais na metade do ensino médio, e é por isso que apoio com tanto vigor a missão do Ministério Mama Bear Apologetics. Deus deu aos pais a responsabilidade primária pela educação espiritual de seus filhos. Há algumas décadas, não era incomum ver pais passando essa responsabilidade à igreja, ao grupo de jovens ou a uma escola cristã, mas isso deixou de ser possível. Em uma era cada vez mais secularizada, está mais claro do que nunca que os pais devem estar na linha de frente na hora de preparar seus filhos para que encarem uma sociedade que reaja ao cristianismo com perplexidade ou franca hostilidade. Já décadas atrás, quando eu ainda era adolescente, as pressões de viver em uma cultura secular eram suficientemente severas para me fazer questionar o cristianismo que meus pais haviam me ensinado. E não apenas eu. Dos meus 5 irmãos, apenas 2 permaneceram cristãos até a idade adulta. Na escola pública em que estudei, os professores eram seculares, os livros didáticos eram seculares, e meus amigos eram sobretudo seculares ou judeus. Eu conhecia alguns cristãos, mas eles eram teologicamente liberais. Quando eu visitava a igreja que frequentavam, eles formavam um círculo, davam as mãos e cantavam a canção secular que se transformou no hino pela luta dos direitos civis. We shall overcome. Havemos de vencer. Mas, na verdade, eu não ficava chocada. No máximo, parecia que eles estavam passando um verniz cristão no progressismo secular. Obviamente, tanto em minha escola quanto em meus círculos sociais, cristãos teologicamente conservadores eram minoria. Tendo isso em mente, eu não consegui deixar de me perguntar: por que esses cristãos acham que só eles estão certos e todos os outros no mundo inteiro estão errados? Assim, eu mesma comecei a me perguntar: como eu consigo saber que o cristianismo é verdadeiro? Simples assim. Nada sobre o problema do mal e do sofrimento, nada sobre um Deus bom. Como um Deus bom poderia mandar pessoas para o inferno? Nenhuma das perguntas típicas que jovens costumam fazer. Apenas a pergunta mais fundamental de todas: de que forma consigo saber que isso é verdade? Ninguém conseguia me dar uma resposta. Meus pais são descendentes de escandinavos. Por parte de pai, meus avós cruzaram o oceano vindos da Suécia e, por parte de mãe, meus bisavós eram da Noruega. Nesses países, a igreja estatal é luterana há séculos. Como resultado, meus pais ficaram perplexos com meus questionamentos. A mentalidade deles parecia ser: mas somos escandinavos! O que mais você poderia ser se não luterana? Meu pai não estudava apologética, então ele não tinha respostas para me oferecer. Um dos meus tios era reitor de um seminário luterano, então eu esperava respostas mais substanciais. Mas tudo o que ele me disse foi: não se preocupe, todos nós temos dúvidas, às vezes. Sendo assim, onde pais e mães obterão orientação para abordar os questionamentos de seus filhos acerca de Deus? E foi para ajudar a reverter esse cenário que a Mama Bear Apologetics entrou nessa brecha. Com exemplos práticos e realistas do próprio ambiente em que vivem, as mamães ursas tornam a apologética clara e acessível a pais e mães simples, comuns, ordinários. Mamãe, saiba, portanto, que este livro irá ajudá-la a conscientizar-se das questões que os jovens mais têm levantado atualmente. Questionamentos que os seus próprios filhos provavelmente farão um dia. Não faz muito tempo que mais homens do que mulheres se interessavam por apologética, mas esse cenário tem mudado rapidamente, especialmente entre as mães. Em 1991, fui a diretora fundadora do Breakpoint, um programa de rádio diário com Chuck Colson e transmitido em escala nacional. Embora o programa tivesse apenas 5 minutos, meu objetivo como editora era garantir que cada episódio desse aos ouvintes uma base de cosmovisão cristã e apologética. Eu me esforçava para garantir que tanto com os comentários que eu mesma escrevia, quanto com aqueles que eu editava,
escritos pela equipe ou por redatores autônomos, o programa usasse eventos da atualidade como ponte para instruir os ouvintes quanto às visões de mundo por trás das raízes das tendências seculares. O objetivo maior era fornecer aos ouvintes um pensamento crítico diante de cosmovisões seculares e dar-lhes uma resposta cristã. Em resumo, Breakpoint visava ensinar apologética em um formato mais acessível. E eis aqui o que descobrimos. Foi quando abordamos tópicos e assuntos que diziam respeito às preocupações dos pais que, de longe, desencadeamos o maior volume de interações. Na época, recebíamos as avaliações por chamadas telefônicas. Quando gostasse de um episódio, incentivávamos o ouvinte a ligar para a nossa equipe e solicitar uma transcrição. Essa estrutura durou pelos primeiros anos, até que a demanda cresceu tanto que tivemos de terceirizar esse serviço. Era incrivelmente óbvio quais tópicos atraíam o maior número de chamadas. Qualquer abordagem que ajudasse os pais a instruir e educar seus filhos. Os números sempre disparavam quando falávamos sobre temas como educação, o que estava sendo ensinado nas escolas públicas, entretenimento, filmes para crianças e videogames, literatura, livros voltados ao público infantil ou infanto-juvenil e a teoria da evolução. Fornecer ferramentas aos pais a fim de que conseguissem ajudar seus filhos a responder a questões levantadas pela ciência. Assim, aprendemos que muita gente pode não se interessar por apologética para uso próprio. Afinal, sendo adultos, muitos deles já haviam enterrado dúvidas e questionamentos que tinham no passado. Boa parte dos ouvintes, contudo, estava plenamente disposta a cooperar para que seus filhos permanecessem cristãos, ciente de que eles enfrentavam questões muito mais difíceis do que qualquer geração passada. É por isso que os dias são apropriados para o livro Apologética da Mamãe Ursa. As cosmovisões mudam a cada geração que passa, ou seja, questionamentos que você e eu tínhamos podem não ser os mesmos que os nossos filhos têm. Não podemos simplesmente confiar no que já sabemos para transmitir aos nossos pequenos. O melhor motivador para a apologética é o amor. Precisamos amá-los o suficiente para ouvi-los e fazer o trabalho pesado de encontrar respostas para as suas dúvidas e perguntas. Devo dizer que considero as mães especialmente aptas para essa tarefa. Por quê? Pois uma apologética eficaz requer empatia. Você precisa estar disposta a ouvir o outro lado com suficiente atenção para entender de onde vêm os questionamentos. Que ideias meus filhos estão captando? Com quais mensagens culturais eles estão dialogando? Quais são os pressupostos por trás de suas opiniões? A própria experiência de interagir diariamente com bebês e crianças pequenas dá às mães a oportunidade de desenvolver habilidades de compaixão e comunicação. Nunca é cedo demais para começar. O filho de 8 anos de uma amiga minha perguntou aos pais: pessoas de outras religiões acreditam que estão certas sobre seus deuses e nós acreditamos que estamos certos sobre o nosso Deus. Como sabemos quem está realmente certo? No caso, seu filho pode estar se perguntando a mesma coisa. Você saberia responder? E há um incentivo a mais. Enquanto você responde aos questionamentos de seus filhos, Deus está, ao mesmo tempo, treinando-a para aprender a ajudar amigos, familiares, membros da igreja e vizinhos, uma vez que para comunicar a verdade de Deus, não importa a quem, são necessárias as mesmas habilidades. Meu primeiro trabalho como autora profissional foi produzir um periódico semanal de ciências para alunos do 1º ao 3º ano. Passado certo tempo, evoluí nessa empresa e comecei a produzir material para alunos do 4º ao 6º ano. Passado mais tempo, produzi material para alunos dos anos finais do ensino fundamental e depois para o ensino médio. Olhando em retrospectiva, percebo que aquele trabalho me proporcionou um excelente preparo para analisar conceitos, dividi-lo em partes e explicá-los com simplicidade e clareza a qualquer público. Saiba que eu encorajo meus alunos que pretendem se tornar autores ou escritores a começar escrevendo para o público infantil. Da mesma forma, ao aceitar o chamado para educar seus próprios filhos, Deus está preparando-a para um ministério mais amplo, que se desenvolverá enquanto seus filhos crescem e se abrirá quando eles saírem de casa.
Finalmente, deixe-me sair de cena e deixá-la com as páginas do Apologética da Mamãe Ursa. Com o conteúdo a seguir, você encontrará sabedoria para ajudá-la a ouvir bem seus filhos, de modo a discernir seus pensamentos e questionamentos, e depois ensiná-los a pensar crítica e biblicamente acerca da cultura pós-moderna que enfrentam. Que honra para cada uma de nós sermos chamadas por Deus para estar ao lado de crianças e jovens, moldando sua mente e seu entendimento. A Apologética da Mamãe Ursa é um excelente auxílio e guia para essa longa jornada.